Seja bem-vinda ao Pensando Dança, o nosso espacinho de reflexão e de ciência sobre essa prática tão gostosa e que a gente tanto ama, que é a prática de dançar. Eu sou Nana, sou instrutora de dança e sou uma das fundadoras da Casa Elo Espaço de Dança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê coreografia não ensina a dançar. Sei que é um tema polêmico, mas até o fim desse vídeo eu tenho certeza que tu vai estar concordando comigo. Mas antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e já deixar teu comentário aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e seguir te recomendando nossos vídeos para você se manter acompanhando o nosso trabalho. Então vamos lá para o tema do vídeo. Eu gostaria de ser bem honesta com você. Coreografia é sim muito importante dentro do processo de aprendizagem em dança, porque é através da coreografia, das sequências didáticas ou dos combos que a gente desenvolve a repetição, que é um dos pilares de aprendizagem em dança. E a repetição é quem vai gerar a nossa memória muscular, nossos atalhos motores que são necessários para tornar a dança naturalizada no nosso corpo, né? Para tirar aquele esforço excessivo de dançar, para tirar aquela necessidade de racionalização dos movimentos e tornar aquela coisa fluida, aquela coisa que o nosso corpo já está acostumado a fazer. Quase como que aprender a dirigir, né? Assim que a gente começa a dirigir, é aquela coisa que deixa a gente tensa, a gente precisa pensar em várias coisas ao mesmo tempo, mas depois que a gente se habitua, o nosso corpo já sabe todos os atalhos e funciona quase que de forma autônoma, né? Sem que a gente precise ficar pensando muito sobre aquilo. Dessa mesma forma funciona a coreografia. Ela proporciona a repetição para o nosso corpo necessária para que ele se habitue com os movimentos de dança, com as sequências coreográficas, com as entradas e saídas de movimento, com a técnica da movimentação. E ela auxilia a fazer isso de forma muito gostosa, né? De forma muito simples pra gente. Sem que a gente precise ficar repetindo o mesmo movimento até a exaustão. Quando a gente pega um movimento ou pega uma sequência e insere ela dentro de uma coreografia, a gente também contextualiza esse movimento, auxiliando o nosso corpo a entender as formas de entrada nesse movimento, as formas de saída, como ele pode ser inserido dentro de uma música para aproveitar a musicalidade. Então, existem muitos, diversos benefícios em trabalhar a coreografia, em trabalhar sequências didáticas quando a gente está trabalhando dança. Porém, não é sobre os benefícios que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar sobre os perigos. E os perigos de aprendizagem em coreografia, eles não se debruçam sobre a coreografia em si, mas sobre uma metodologia de ensino de dança que utiliza somente a coreografia como recurso didático. Aí ela deixa de se tornar algo benéfico para o corpo e passa a se tornar algo que vai trazer, sim, muitos malefícios, não só para o nosso processo de aprendizagem, mas muitas vezes para a nossa autoconfiança e para a nossa saúde corporal também. O primeiro grande problema associado à aprendizagem de dança através da coreografia isoladamente é algo que a gente chama de exclusão invisível. É quando você tem numa sala um grupo de pessoas completamente heterogêneas, então algumas pessoas já têm histórico de dança, já fizeram aulas antes, algumas pessoas têm muita facilidade para dançar e outras pessoas têm dificuldade ou nunca fizeram aula, têm algumas dificuldades específicas como falta de coordenação motora, falta de consciência espacial, falta de consciência corporal mesmo para a execução das coreografias, dificuldade de memorização, enfim. São pessoas diferentes, com dificuldades e facilidades diversas. Você coloca todas as pessoas dentro de uma mesma sala, passa uma mesma coreografia para todas essas pessoas, sem preparação prévia, e aí o que acontece? Uma parte da sala vai ter muita facilidade para pegar essa coreografia, a outra parte da sala vai ter muita dificuldade de executar os movimentos, vai acabar se sentindo, sim, frustrada dentro desse processo. Então, a gente já encontra aqui o nosso primeiro problema. A coreografia, por si só, ela causa a exclusão de quem não tem facilidade para dançar. As pessoas chegam lá esperando aprender a dançar. Elas tentam executar uma coreografia somente a partir do copia e cola, então bati o olho no professor, tentei de todas as formas possíveis entender como que se executa esse movimento, mas a partir da minha percepção pessoal, tentei executar esse movimento, imitando o professor, mimetizando aquilo que o professor está mostrando, percebi que o meu movimento não ficou igual ao do professor e saí de lá frustrada, acreditando que a dança não é para mim, que eu nunca vou aprender a dançar, que eu não tenho o dom de dançar e que aquelas meninas que se saíram super bem na coreografia, elas sim têm o dom, elas sim nasceram para dançar e elas sim estão arrasando lá para aprender. Eu não vou conseguir perceber que a grande problemática dessa aula não é a minha falta de habilidade, mas é sim a falta de um método que prepare o meu corpo para conseguir chegar naquela coreografia.
sem que seja necessário que eu adivinhe como se executa cada movimento ou que eu tente aprender somente a partir da mimetização dos movimentos do professor. Só que, para além da frustração que esse tipo de aula causa, existe algo que é um pouco mais complexo de a gente discutir, que é um processo que a gente chama de engrama motor patológico. Quando o cérebro de um aluno iniciante tenta mimetizar uma coreografia complexa, ele vai priorizar indiscutivelmente o resultado visual daquela coreografia sobre a organização interna que o corpo necessita para alcançar aquele resultado. Para o seu sistema nervoso central, o objetivo é cumprir a tarefa de levar, por exemplo, o braço de localização A até localização B. Mas se o teu corpo não tem uma organização interna para, por exemplo, manter a estabilidade do teu ombro, manter a organização do teu core para executar aquele movimento, ele vai entrar no que a gente chama de estratégia de urgência e vai acabar recrutando músculos acessórios que originalmente não têm a função de executar aquele movimento que você está tentando executar, mas estão compensando a tua falta de utilização das musculaturas corretas. E o grande problema é que a repetição desse padrão de uso errado das musculaturas cria o que a gente chama de engrama motor patológico. Um engrama é um padrão de ativação neuronal. Quando você vicia o seu corpo numa execução que é tecnicamente pobre, mas visualmente aproximada, você acaba automatizando o erro no seu corpo, criando o que a gente chama de vício corporal ou vício motor dentro da dança. E o cérebro acaba registrando esse padrão de execução como se fosse o padrão do sucesso, o padrão correto de fazer aquela movimentação. E isso, invariavelmente, vai dificultar muito o teu caminho de aprendizagem sobre qual é a verdadeira forma de execução daquele movimento. Porque agora você não só vai precisar aprender aquele movimento, como vai precisar também desaprender o padrão que o teu cérebro e o teu corpo já construíram para chegar até lá. Mas para além disso, e um pouco ainda mais crítico, é que o teu corpo vai acabar causando um desgaste assimétrico nas tuas articulações, justamente pelo fato dele não estar utilizando as musculaturas necessárias para proteger o teu corpo das lesões que podem ser provenientes daquele esforço. E aí, com as articulações desgastadas, o corpo começa a ter mais instabilidade para executar aquele movimento, e aí que teu processo para de vez, mas dessa vez por uma necessidade de autopreservação das tuas próprias estruturas corporais. E eu mesma já passei por isso. Quando eu comecei a aprender Zouk, eu lembro que estava muito em alta aquela moda do Zouk planta, né? Que a gente se abraçava e dançava aquelas coisas super fluidas, né? E super livres, quase que um contato, improvisação mesmo dentro da dança 2. E aí eu achava aquilo muito bonito, muito legal. Tinha o meu parceiro de dança, né? Que era o meu namorado na época, hoje marido. E a gente começou a entrar muito nessa onda do Zouk planta. Na época a gente já fazia aulas de Zouk, já treinava técnica. Mas eu entrei numa neura muito grande, assim, de essa técnica tá muito repetitiva, esses movimentos todos eu já aprendi, então vou tentar aqui uma coisa diferente, né? Vou aprender pegando essa coreografia, pegando esses combos que esses professores estão executando pela internet e vou tentar copiar e colar para ver como que fica isso na minha dança. E assim começamos, paramos de treinar a técnica, paramos de treinar a base e começamos a treinar somente aquela coisa gostosinha, né, que visualmente a gente gostava tanto, mas que a gente ainda não tinha técnica para executar, para chegar até lá. Enfim, fomos evoluindo, fomos desenvolvendo aquela dança com base no copia e cola, achando que a gente estava arrasando. Eu fui entrando também numa neura muito grande, minha dança precisa ser leve, né, como uma planta, como uma folha, para minha dança 2 ser mais gostosa, etc e tal, e a gente foi indo por esse caminho, sem técnica, só por execução, só não faz assim, e a gente achando que estava arrasando, até que chegou um momento, num baile, em Recife, inclusive, que eu estava dançando com um professor que eu admirava muito, né, que era um cabeção, assim, da kizomba, dançava muito e tal, uma dança agarradinha que eu achei que eu tinha arrasado, e aí ele chegou pra mim e falou, olha, você tá muito solta, você não tá me devolvendo a atenção necessária para dançar esse tipo de dança que você tá querendo propor, e tá sendo muito difícil lhe conduzir, porque eu não consigo sentir que eu tô dançando com a outra pessoa aqui. E aí eu fiquei assim, caramba, que loucura, né? Que loucura pensar que eu estava aprendendo algo sem técnica e eu não teria técnica para executar aquilo no final das contas. Então eu priorizei tanto o visual daquela dança, que era a sensação de leveza,
que era aquela dança que seria fluida, né, que teria o fluxo, que teria conexão, e eu deixei de me preocupar com o que viria antes disso, que é a técnica necessária para executar todos esses conceitos. E aí eu não estava devolvendo densidade, eu não estava me fazendo presente na dança com ele, eu não tinha técnica também de início e sequenciação de movimento para poder executar as movimentações fluidas do Zouk Planta. E aí eu acabei desenvolvendo uma dança que sequer se parecia mais com o Zouk. Porque eu deixei de fazer a técnica, eu deixei de fazer o movimento e eu fui fazer só o que eu enxergava pelo visual, sem trilhar o caminho necessário para chegar até lá. Então as pessoas da própria dança de salão que me viam dançando sequer conseguiam identificar que aquilo era um Zouk que eu estava me propondo a dançar. E foi aí que eu me toquei. Poxa, eu que sempre falei tanto da importância da base, que sempre falei tanto da importância da técnica, cometi o erro de bater o olho numa coisa que eu achei bonita e querer aprender só pelo visual, sem me preocupar em pensar o que é que eu deveria trilhar para chegar até lá, sem ter a paciência de aprender tudo que eu precisava trilhar para chegar até lá. E veja, eu já trabalhava com dança nessa época, então eu já tinha consciência que isso era necessário fazer, e ainda assim eu caí nessa cilada. Mas não foi só o meu ego que foi ferido não, também nesse processo. Durante esse tempo que eu estava treinando Zouk sem a técnica necessária, eu também passei a desenvolver uma lombalgia muito severa, dor na coluna lombar. E para além disso, eu também tive a pior crise que eu já tinha tido nas minhas condromalácias patelares. Tinha condromalácia em ambos os joelhos. E nessa mesma época, foi a época que eu precisei dar uma pausa nos meus trabalhos com a dança para poder recuperar minha saúde articular, senão eu não conseguia mais dançar. Então, para além de eu ter fugido completamente do que era a proposta da dança, de eu ter entrado numa onda que visualmente podia até parecer o que eu admirava, mas tecnicamente estava muito distante de ser aquilo, eu ainda consegui a proeza de estressar as articulações, tanto da minha coluna quanto dos meus joelhos, e precisei parar temporariamente de dançar para me recuperar do problema que eu mesma tinha trazido para minha vida. E para você não dizer que eu estou me pautando só na minha experiência pessoal para trazer esse assunto aqui, de acordo com o artigo Lesões Provenientes da Dança, de Ana Cláudia Pedoni, a maior parte das lesões identificadas em bailarinos profissionais e semiprofissionais são advindas da repetição de padrões incorretos de movimento, e não de quedas nem de movimentos de risco, que é o que a gente tenderia a pensar sobre bailarinos profissionais. A aula coreográfica ela exige velocidade, agilidade para bater o olho e conseguir copiar. E a velocidade é inimiga de quem ainda está tentando construir um padrão motor para chegar até aquele movimento. Quando você dança uma sequência sem ter uma consciência de onde nasce aquele movimento, se é do centro para as extremidades ou das extremidades para o centro, por exemplo, você está apenas desenhando no ar com o teu corpo, sem uma estruturação interna necessária para aquilo. Isso não é dança. Isso é uma mímica motora que é biomecanicamente muito perigosa para você. A gente precisa parar de romantizar o esforço sem o método dentro da dança. Não é sobre repetir exaustivamente um movimento ou uma coreografia para dizer que está dançando bem. Mas é sobre se questionar se antes de chegar naquela coreografia, se antes de chegar naquele movimento, o teu corpo foi devidamente preparado para executar tudo aquilo. E olha, dificilmente você vai achar um movimento que exija uma coisinha só, um detalhezinho só de preparação, tá? A preparação, ela parte da tua preparação corporal em resistência, em força muscular, em mobilidade articular, no alongamento dos teus músculos, na avaliação se a tua coordenação motora, se a tua dissociação corporal, elas estão no ponto para executar aquela movimentação, e na separação, se todos os pré-requisitos de execução até chegar naquele movimento já foram devidamente apreendidos e naturalizados no teu corpo, para que aí sim a gente consiga chegar naquela sequência, chegar naquela coreografia e executar ela de forma gostosa, de forma natural, de forma orgânica, sem precisar ficar repetindo exaustivamente uma coisa que provavelmente vai estar errada. A coreografia ela deve ser um espaço de exercitar a técnica que você já aprendeu, para a criação de memória muscular dos movimentos que o teu corpo já vivenciou e já compreende como se executam. Para uma aluna que é iniciante ser jogada direto numa coreografia, vai acabar causando uma sobrecarga cognitiva, porque é muito difícil a gente gerenciar a apreensão de decorar uma coreografia, de executar a técnica, de entender a execução do movimento e fazer tudo isso dentro do ritmo da música
tudo ao mesmo tempo, vai acabar criando engramas motores patológicos nessa aluna, porque ela não vai entender de onde nasce o movimento e para onde ele parte, então ela vai acabar utilizando musculaturas acessórias para compensar a falta de organização interna e vai gerar uma frustração que vai se tornar crônica. Ela sempre vai chegar na aula de dança com aquela sensação de que ela não está evoluindo, de que ela não nasceu para aquilo, de que todo mundo está dançando bem, menos ela, quando tudo que está faltando é uma atenção mais individualizada para o corpo dela e para a preparação que ela estava precisando antes de chegar na coreografia. Aprender a dançar depois de adulta é algo perfeitamente possível e perfeitamente alcançável e perfeitamente gostoso de se fazer também, desde que a gente tenha um método correto para isso e a gente não simplesmente larga uma mulher adulta que nunca dançou na vida, que nunca fez aula na vida, para executar uma coreografia de um nível complexo que o corpo dela não vai conseguir alcançar. Então, com preparação corporal, com método, com acolhimento, qualquer pessoa consegue aprender a dançar, independente da idade que esteja começando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha refletido um pouco também sobre o fato de que sim, as coreografias são importantes, mas elas não devem de forma alguma ser o único método que a gente usa para aprendizagem de dança, porque para determinadas pessoas ela mais vai ser nociva do que benéfica. Então a gente precisa pensar sim em método, pensar em preparação, pensar em técnica para só depois chegar na coreografia e aí sim obter os melhores resultados possíveis, inclusive resultados psicológicos, né, daquela pessoa se sentir bem dançando, que é o objetivo de todo mundo que procura dança, né? Se a gente fosse procurar a dança para se sentir mal, tem mil e outras coisas que fazem a gente se sentir mal no mundo, né? A gente não estaria numa aula de dança para isso. Mas eu quero saber a tua opinião agora aqui nos comentários. Me fala se você já se sentiu prejudicada por uma aula que era 100% coreográfica, se você já criou um engrama motor patológico, acabou desenvolvendo alguma lesão, algum vício corporal por estar executando um movimento errado e ninguém te falou que aquele movimento estava sendo executado errado, ou se você discorda de absolutamente tudo que eu falei aqui, você é uma defensora aí ferrenha das aulas 100% coreográficas e vocês acham que elas conseguem sim ensinar qualquer pessoa a dançar. Comenta a tua opinião aqui embaixo, que eu quero saber o que é que você está pensando sobre esse assunto. E não esqueça de deixar o teu like aqui no vídeo, de seguir a gente aqui no canal do YouTube e siga nossas redes sociais também no Instagram. Ativa o sininho de notificações e fica por dentro aí de tudo que a gente está produzindo dentro desse universo da dança para mulheres. Um beijo e até o próximo vídeo.